Estamos estudando o amilenismo e nós dissemos no bloco anterior que se o amilenismo for real, isto é, se não houver um reino milenar aqui na Terra, físico e aqui na Terra, algumas profecias, nós vamos citar umas 2 ou 3, algumas profecias que não se realizaram no passado, elas não vão se realizar no futuro, porque elas estão na dependência de um reino milenar físico. Então vamos ver. Se nós formos para Atos, no capítulo 3, no versículo 21, após o Pentecostes, a festa e o batismo com o Espírito Santo na igreja, em Atos capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Pedro o apóstolo Pedro faz 2 afirmações. Em Atos 3, 21, ele fala que essa nossa terra, essa terra atual, ela vai ser restaurada. Em 2 Pedro 3, versículo 7, ele fala que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Pedro faz 2 afirmações. Uma, que a terra vai ser restaurada, e a outra, que a terra vai ser destruída. Será que Pedro não foi inspirado pelo Espírito Santo? Foi. Ele era um homem de Deus. Teve revelações nas suas cartas tão fantásticas. Então, em Atos 3, 21, ali, um pouquinho depois de Pentecostes, o Pedro fala assim, o qual, 3, 21, falando de Jesus, o qual importa que os céus o retenham até a restauração de todas as coisas. Ora, uma coisa que precisa ser restaurada porque ela se estragou, ela se decompôs ou está em decomposição. Então ela precisa ser restaurada. Um quadro que sofreu de algum pintor famoso, que sofre alguma avaria, um outro pintor hábil vai restaurar aquele quadro que foi danificado. Isso se chama restauração. Então Pedro fala que essa terra vai ser restaurada, o qual importa que os céus o detenham, até que venha a restauração de todas as coisas. E isso vai acontecer no milênio. Que vai haver uma restauração, não há dúvida. Vejamos. Ali em Isaías capítulo 11, aqui em Isaías capítulo 11, essa profecia não dá para ser espiritualizada como querem os irmãos amilenistas. Eles dizem que muitas das profecias são simbólicas e a igreja as cumpre. Esta profecia aqui não há como ser espiritualizado. O capítulo 11 de Isaías fala da restauração da terra. Vamos ler alguns versículos. É um capítulo curto. Isaías diz: do tronco de Jessé, pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Netzer, a mesma raiz de Nazareno.
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Os irmãos leiam depois, eu vou pular para o versículo 6, que Isaías profetiza. Versículo 6, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Este capítulo não dá para ser espiritualizado, porque Apocalipse 21 e 22 mostram que no novo céu e na nova terra, na Nova Jerusalém, até onde nós vemos no que está escrito, não há a presença de animais. Se houver, aqui não foi registrado, e nós não podemos ir além do que está escrito, como o Senhor falou para Moisés em Deuteronômio 4. A ela a palavra, nada acrescentareis e dela nada tirareis. 1 Coríntios 4:6. Não ultrapasseis o que está escrito, ensoberbecendo-se uns, isto é, eu tenho a revelação, em detrimento de outros. Não está escrito? Não coloque. Bem, então este capítulo 11 não dá para ser espiritualizado, e ele bate com em Gênesis, no capítulo 1, vamos ver no capítulo 1, porque a terra, como Pedro fala, que ela vai ser restaurada, então nós vemos essa profecia, nós vemos essa restauração, que o mundo a terra vai voltar a ter as condições pré-pecado. Então, em Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30, nós lemos: E disse Deus ainda, no sexto dia, não é? Após criar os últimos animais e, por fim, o homem. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego, toda a erva verde lhes será para mantimento. Por isso que os animais voltarão a ser herbívoros, Então, haverá essa restauração, o próprio instinto dos animais vai ser modificado, como foi no início, antes do pecado entrar na terra. Ainda que em Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 2, o capítulo 2 também faz uma profecia que vai se cumprir no reino milenar, porque essa profecia não aconteceu no passado. Essa profecia no capítulo 2 diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém.
Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião, isso não é celestial, não, o monte Sião em Jerusalém, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. É interessante que, por ocasião da criação, depois da Segunda Guerra Mundial e depois do Holocausto, quando os 6 milhões de judeus foram mortos, o mundo, portanto, ficou sem efeito a Liga das Nações. Agora vai ser fundada em 45, que vai ser criada a Organização das Nações Unidas. E lá em Nova York, no prédio, segundo nós lemos, estão estas palavras: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O que mais nós temos visto nos dias de hoje, que se aproximam da batalha do Armagedon, que se aproximam da vinda de Cristo, o que mais temos visto é guerra entre as nações, ou entre nações que são apoiadas pelas superpotências, guerras terceirizadas. Mas se há uma coisa que ainda não aconteceu, é que as espadas se transformaram em relhas de arado. Ainda profecias que reputamos que só podem acontecer no reino milenar, porque não dá para espiritualizar, e se estivesse espiritualizando, estará forçando um pouco a situação. É sobre o trono de Davi. Se nós formos para Miqueias, no capítulo 5, né? No capítulo 5 e no versículo 2, nós vamos ler a profecia do nascimento de Jesus em Belém de Judá. Então Miqueias diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui é uma profecia de duplo fôlego, porque Miqueias está profetizando que em Belém vai nascer o Messias, a primeira vinda, Yeshua, quer dizer salvação, mas já imediatamente ele fala que ele há de reinar em Israel. Ah, mas a igreja é o Israel de Deus. Bom, vamos para Lucas. São várias as passagens, mas vamos, e nós perguntamos: o trono de Davi é no céu ou é na terra? Lucas capítulo 1, versículo 30, a partir do 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi. Está aqui uma promessa, a primeira vinda
de Yahushua, a salvação. A segunda é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e ele não vem mais como cordeiro, mas ele vem como leão da tribo de Judá. No próximo bloco nós vamos ainda continuar com esta análise do amilenismo e profecias que não se cumprirão se o milênio não for literal. Até já.